Eu gosto demais dessa canção que diz que na Nova Jerusalém a sua noiva vai entrar. Você é noiva do Cristo, você é noiva do Cordeiro, você aguarda para o dia em que, de mãos dadas com o Senhor, você tome posse da Nova Jerusalém, que foi preparada para o povo de Deus. Neste lugar não haverá choro, neste lugar todas as lágrimas serão enxugadas pelo nosso Deus, e não precisará de sol para iluminar o dia, e nem da lua para iluminar a noite, porque o próprio Deus, a glória do nosso Deus, iluminará toda a cidade, a Nova Jerusalém, aquilo que acontecerá depois do milênio. Ainda muita coisa vai acontecer, irmão. Cristo vai voltar e nós reinaremos com ele 1000 anos antes da Nova Jerusalém. Então, quando acabar esses 1000 anos, ainda por um tempo, Satanás será solto e ainda o Senhor vencerá. Fogo cairá do céu e consumirá. Então virá o dia do grande juízo final, o dia do grande trono branco. E aí aqueles que foram encontrados, achados escrito com os seus nomes, escritos no livro da vida do Cordeiro, esses entrarão pelas portas. E João declarou: e vi novo céu e nova terra, e a cidade vindo ataviada como uma noiva para se encontrar com o seu noivo. Assim será esse grande dia em que nós entrarmos pelas portas da cidade. Nós não desejamos a Nova Jerusalém por causa das ruas de ouro, meu irmão. Nós não desejamos a Nova Jerusalém por causa das mansões celestiais. Nós desejamos a Nova Jerusalém porque lá estaremos para sempre com o nosso Deus. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, e tudo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Esta canção desperta em mim o desejo de me encontrar com o meu Deus. Esta canção desperta em mim o desejo de que tudo isso, o tempo presente, se encerre, para que a nova era dos santos de Deus se inicie na eternidade. Amém, meu irmão? Você deseja isso? Você acorda de manhã e pergunta: será que Cristo voltará hoje? Então eu quero te encorajar a começar a prestar atenção nos sinais, a prestar atenção em tudo aquilo que estamos vivendo. Meu irmão, a Bíblia diz que no fim dos tempos haveriam pestes, haveriam rumores de guerra, haveriam tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que nós estamos vendo, coronavírus, tudo isso, meu irmão, é o princípio das dores. Isso é o prenúncio daquele que está por vir. Ele está às portas e ele virá resgatar a sua igreja, ele virá buscar a sua noiva para que nós possamos estar com ele. Amém? Então, meu irmão, não entenda que essa enfermidade, esse Covid-19 é propósito de Deus. Porque, irmãos, isso daí é a consequência do mundo. O mundo convulsiona. A Bíblia diz que toda a criação geme com dores de parto, esperando ansiosamente quando serão revelados os filhos de Deus. Esse vírus, tudo isso é a terra gemendo, é a terra convulsionando, é a criação convulsionando para que venha o Cristo, que venha aquele que vai restaurar todas as coisas. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, nós esperamos a sua vinda. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar dele, nós vamos falar do Cordeiro, hoje nós vamos falar daquele que venceu a morte, hoje nós vamos falar daquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós vamos falar hoje de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso amado, o nosso Rei. Amém? Então,
Se você ainda não preparou a sua ceia, corre lá que ainda dá tempo. Nós vamos iniciar agora a ministração da palavra e em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Então quero fazer mais uma oração. Eu quero consagrar a Deus mais esse tempo, mais essa palavra. Eu quero pedir que Deus opere em nossos corações a vida através da pregação do Evangelho. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu quero me esvaziar, meu irmão e minha irmã, de toda a minha teologia, de toda a minha capacitação humana. É necessário nós buscarmos, nós nos prepararmos, mas eu quero renunciar tudo isso para ficar com a unção de Deus, com a unção do Espírito Santo. O meu desejo é que o Espírito Santo fale contigo. O meu desejo é que o Senhor ministre em seu coração através daquilo que iremos ministrar a partir deste momento. Amém? Glória a Deus. É uma palavra simples, nós não vamos inventar a roda, nós vamos falar de Cristo, o Cristo crucificado, a paixão do nosso Cristo, aquele que venceu, que sofreu, padeceu, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você ama a palavra da cruz, se você ama a mensagem da cruz, compartilha esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, porque muitos precisam ser alcançados pela loucura da pregação do Evangelho. Amém? Vamos adorar a Deus com mais uma oração, vamos pedir ao Senhor e em seguida já vamos iniciar a pregação da palavra do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Pai querido, nós queremos nesta manhã ouvir o teu evangelho, Senhor. A tua palavra diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. As boas novas do teu evangelho está aí. Nós queremos anunciar o Cristo crucificado, que para o mundo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus para nos salvar, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho da salvação, a mensagem que nos traz a vida, a mensagem que vivifica o nosso espírito, a mensagem que santifica a nossa alma. O Cristo, o ressuscitado, o crucificado por nós, aquele que pagou o preço, aquele que venceu a morte e o inferno e triunfou, aquele que despojou os principados e potestades, aquele que venceu, aquele que reina, aquele que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Pantocrator, aquele que é o nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio uma vez para morrer por nós, mas ele voltará em glória, ele voltará com os seus santos anjos nas nuvens dos céus, e a trombeta soará, e num abrir e piscar de olhos seremos arrebatados ao encontro do nosso Senhor. Ah, Senhor, que dia glorioso será esse! Mas nesta hora, Pai, nós queremos pregar, porque ainda há tempo, ainda é tempo de pregar o Evangelho, ainda é tempo de pregar o Cristo crucificado, ainda é tempo, Senhor, de falar a palavra da salvação, e que aqueles que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Creia em Jesus, esta é a palavra, ele morreu por nós, Senhor. Obrigado pela tua morte, obrigado pelo teu sangue, obrigado por cada ferida, cada chaga, cada pisadura. Obrigado, Senhor, porque a tua cruz nos salvou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou por um alto preço. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor passou naquele dia, naquele dia da crucificação, Pai, tudo aquilo foi por nós, tudo aquilo foi para nós, para que nós pudéssemos hoje poder ter acesso. O véu se rasgou de alto a baixo e hoje nós podemos achegar-nos na presença do Altíssimo pelo sangue. Ei, Senhor, tu és o caminho, a verdade e a vida, e nós chegamos ao Pai por causa de ti, através de ti, por causa daquilo que tu fizestes por nós.
Obrigado, Senhor, por ser o sumo sacerdote da nossa alma. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar o acesso, por nos religar. Obrigado, Jesus, por nos reconciliar com o Pai, porque estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos vivificou, o Senhor nos transportou, nos fez assentar junto aos príncipes desta terra, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo inimigo do Evangelho nesta hora caia por terra, que todo impedimento e embaraço das trevas e do inferno bata em retirada em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que haja uma desobstrução espiritual sobre a vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem, em nome de Jesus. Pai, sela esta conexão, sela, Pai amado, esse streaming, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que a glória do Senhor esteja no nosso meio, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, e que o seu servo aqui que vos fala, o mensageiro desta manhã, Pai amado, possa dar lugar ao Espírito Santo, para que a palavra flua como rios de águas vivas no coração daqueles que ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Você está feliz, irmãos? Eu estou feliz porque nós podemos pregar o Evangelho. Eu estou feliz porque o Senhor me elegeu desde antes da fundação do mundo para ser o seu mensageiro, para ser o seu arauto. E você, meu irmão, também é chamado para pregar o Evangelho. O Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Fale aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. E hoje é a mensagem da cruz, irmãos. Hoje é uma mensagem limpa, genuína, sem mistura, sem acréscimo. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que salva. É uma mensagem que muda, que transforma a vida daquele que ouve. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu e você, meu irmão, somos esses que creem. Nós somos esses que anunciam o Evangelho da salvação. Amém? Glória a Deus. Então, como você já viu aí no banner, o tema dessa mensagem é totalmente esmagado. Totalmente esmagado. Tá? Isso não é uma coisa da minha... Não fui eu que inventei esse tema. Né? Nós vamos ver aqui que há um mistério aqui por trás de como Cristo foi crucificado, que é o que eu e você vamos meditar nesta manhã. Amém? Então vamos ler aqui o texto base, que fica em João, capítulo 16, versículo 36, que diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou ler mais uma vez. Você já conhece esse versículo de cor e salteado, mas eu faço questão de ler mais uma vez. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. A paz está nele. Em mim tenhais paz. E aí ele traz uma afirmação, ele traz uma proposição, ele traz uma verdade absoluta. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, maravilha! Às vezes eu vejo os irmãos completando esse versículo dizendo que Jesus dizendo: eu venci o mundo, mas e vós também vencereis. Isso não está no texto bíblico, porque muitos de nós, muitas vezes, nós vamos ver a promessa de longe, como diz lá na galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz que muitos, eles não receberam a promessa porque eles criam numa promessa ainda maior. A Bíblia diz lá que as aflições vieram sobre muitos, aqueles que foram cerrados ao meio,
que foram apedrejados, que foram mortos, e hoje muitos ainda são mortos pela pregação e pelo evangelho, pelo amor a Cristo. Então, quando Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós precisamos compreender que a vitória de Cristo é suficiente para mim e para você. Nós, ainda que não vençamos, nós temos a vitória de Cristo em nós. Aleluia! Ele venceu e isto nos basta. Mas eu quero chamar a atenção nesse texto, irmãos, para iniciarmos esta mensagem sobre esta palavrinha aflições. No mundo tereis aflições. Porque isso desmistifica o evangelho da teologia da prosperidade. É um outro evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor. Nós acreditamos na prosperidade de Deus e nós vivemos a prosperidade de Deus. Mas nós precisamos compreender que as aflições desta vida, elas são reais. Nós precisamos compreender que não é porque eu estou em Cristo que eu não vou sofrer, não é porque eu estou em Cristo que eu não vou ter dificuldades, não é porque eu estou em Cristo que eu não vou ter lutas, que eu não vou ter aflições, dores. Muitas vezes, irmãos, a dor faz parte do Evangelho de Jesus. Ele foi para a cruz. Você está vendo aí uma imagem do Cristo crucificado. Será que essa aflição que Cristo viveu na sua crucificação, na sua primeira vinda, já não é suficientemente para nós compreendermos que no mundo nós vamos ter aflição? O evangelho do mar de rosas não é o evangelho de Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aqui, quando o Senhor fala, tem de bom ânimo, aqui parece que o ânimo é algo que vem de dentro de nós. É nós que precisamos encontrar o ânimo para vencer as lutas. Parece que quando ele fala, tem de bom ânimo, ele está dizendo, olha, acredita em mim e se alegra, porque eu venci o mundo. A vitória está em mim, a paz está em mim. Tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Talvez a luta que você está vivendo, meu irmão, é uma luta terrível. Talvez a aflição que você está vivendo é uma aflição terrível que talvez eu nem tenho ideia do tamanho da sua dor. Mas tenha paz nele. É nele que você encontra a paz. Ele venceu. Anima-te. Tem de bom ânimo, sacode a poeira, vira a página da dor, vira a página da aflição e continua seguindo em frente. Prossegue, deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, prossiga para aquilo que Deus tem preparado ali na frente, prossiga para o que Deus tem preparado depois da próxima curva. Você não está vendo o horizonte, existe muito mais depois da curva, aquilo que Deus tem preparado para você. Vira essa página, tem de bom ânimo. Ele venceu. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos aí para o próximo slide agora. Vamos começar falando aí da introdução, tudo aquilo que eu quero hoje compartilhar com os irmãos. Irmãos, essa palavra que está grifada aí nesse texto de João é uma palavra que eu quero chamar a atenção. Essa palavra aflição, ela é a palavra grega tilipsis. Esta palavra tilipsis, ela tem uma tradução, né, um significado, é uma palavra de origem grega para aqueles que ainda não estão familiarizados com esses conceitos, essas ideias. Eu quero dizer que nós podemos sim mergulhar e nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus, porque a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. A Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas muito antigos, que é o hebraico, o aramaico e o grego. E em especial o Novo Testamento, nós temos ele foi escrito originalmente na língua grega, o grego koiné. Então, quando nós analisamos essas palavras no grego, é claro que é muito superficial, nós não estamos aqui querendo aprender grego, não é nada disso, mas isso nos leva a entender o que o autor estava escrevendo, por que ele usou aquela palavra. A palavra tilipsis significa opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Eu gosto dessa palavra, dilemas, né? O pastor Solda, que sempre
colocava essa palavra falando sobre os dilemas da vida, porque muitas vezes nós temos dilemas, irmãos. Nós temos, quando aqui Jesus fala, no mundo tereis aflições, ele está falando sobre opressão. Ele está falando quando a vida nos oprime. Ele está falando quando a circunstância nos oprime, quando o medo nos oprime. Meu irmão, não é porque nós estamos em Cristo que nós não vamos ter medo. Não é porque nós estamos em Cristo que nós não vamos ter uma opressão. Opressão quando fala oprimir, fala de sufocar, de pressionar, né? Uma opressão. Não estou falando aqui de opressão demoníaca, não, irmãos. Aqui esse significado tilipsis pode significar que a vida nos oprime muitas vezes. As situações nos oprimem, as decisões nos oprimem. Meu irmão, talvez você está querendo tomar uma decisão e você está oprimindo, você está sendo sufocado. Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulação. A tribulação faz parte. Meus irmãos, mais do que os apóstolos sofreram, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Diz a tradição que ele foi crucificado, e quando eles iriam crucificar o Senhor, o apóstolo Pedro, ele não se sentiu digno de ser crucificado como seu Senhor, e ele pediu para que o crucificassem de ponta cabeça. João foi morto, ele foi morto diz a tradição que ele foi morto de morte natural, mas ele ficou preso na ilha de Patmos por anos a fio. Ele foi um prisioneiro de Cristo. Paulo sofreu naufrágios. Meu irmão, a tribulação faz parte do Evangelho. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Talvez, muitas vezes, muitas coisas acontecem na vida que é para nós aprendermos a depender de Cristo, para que nós possamos exercitar a nossa fé, exercitar aquilo, a nossa dependência dele. As tribulações, elas não podem se comparar, meu irmão, com o peso de glória que há de se revelar. As tribulações vão acontecer, angústia, dilemas, as angústias do mundo, os dilemas da vida. Por quê? Porque Deus permitiu, porque isso aconteceu. Esses dilemas, meu irmão, nem tudo nós vamos encontrar a resposta. Para os dilemas da vida, nós não vamos encontrar as respostas para todas as nossas aflições, para todas as nossas lutas, nós não vamos encontrar a resposta. E no final, nós vamos dizer, valeu a pena. Eu tenho certeza, meu irmão, que quando você chegar lá na glória, você vai dizer, Senhor, valeu a pena cada lágrima. Senhor, valeu a pena cada tribulação, cada sofrimento. Meu irmão, as aflições desta vida são as cicatrizes do guerreiro. Assim como Cristo levará as marcas das chagas, as marcas dos pregos nos seus pés, nas suas mãos, você também levará as cicatrizes para a eternidade de todo sofrimento, de toda tribulação. No mundo tereis aflições. No mundo tereis angústias, no mundo tereis dilemas. Mas tem de bom ânimo. Essa é a verdade absoluta. Esta é a verdade do Evangelho. Tem de bom ânimo. Não precisa temer. Não precisa querer as respostas. Não precisa querer entender. Não, meu irmão. Viva uma fé genuína que te leva a dia após dia a crer no Cristo crucificado, no poder da salvação. Ele venceu. Ele venceu. Oh, aleluia! Você consegue entender isso? Porque você e eu vencemos. Às vezes, não. Às vezes nós somos derrotados mesmo, meu irmão. E isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte. O Evangelho de Mar de Rosas é uma falácia emocional para atrair pessoas que precisam de uma palavra motivacional. O Evangelho não é isso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é dor, muitas vezes. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é lágrimas. Mas o sofrimento, a Bíblia diz, traz o aperfeiçoamento.
porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que será revelado. Meu irmão, minha irmã, Tiago vem dizer que a tribulação produz a perseverança, e que a perseverança ela produz um caráter aprovado. Passa pelo fogo, o fogo das aflições. Sabe, no nosso discipulado nível 2, nós temos lá uma mensagem quando nós vamos falar da doutrina dos batismos. E lá eu medito sobre o batismo em águas, o batismo no Espírito Santo, mas também eu coloco o batismo no fogo, batismo em fogo. Porque a Bíblia diz lá, João Batista testificando de Jesus, disse, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há muitos pentecostais que digam que esse batismo com fogo é uma segunda experiência após o batismo no Espírito Santo. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu creio que o fogo é o fogo das provações. Eu creio que o fogo é o fogo do aperfeiçoamento, é o fogo da purificação, meu irmão. A Bíblia diz que o ouro, ele passa pelo fogo, ele é provado pelo fogo, e todas as impurezas saem. Eu e você somos provados pelo fogo. Eu e você passamos pelas tribulações, para que possamos ser aperfeiçoados, para que possamos viver a plenitude do Evangelho, que muitas vezes vem com a aflição. Você está pedindo o batismo com fogo, meu irmão? Então se prepara para viver as tribulações de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir agora para o significado ainda dessa palavra tilipsis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode pôr o próximo slide. Então, essa palavra tilipsis, ela é encontrada também aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 24, no versículo 9, quando ele usa essa palavra atormentados. Olha o que diz o texto. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha a palavra que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo do Cristo? Ele está dizendo que serão atormentados. Essa é a mesma palavra. Essa é a palavra tilipsis que aparece aqui em Mateus. É a palavra que fala sobre uma aflição muito grande, ao ponto de nos matar. Atormentação, sabe? Pessoa atormentada. Eu assisti um filme, meu irmão e minha irmã, que eu fiquei assim. Quando eu vejo essas coisas, meus irmãos, eu vejo o quanto nós somos ainda superficiais na escola do Evangelho. Eu vi um filme que fala sobre a perseguição, que fala sobre um pastor que foi preso, e ali ele era torturado, meu irmão. Ele era torturado, o carcereiro lá pendurava ele com as mãos penduradas nas canelas, assim, não sei se você consegue visualizar, mas colocava um pau, uma estaca, e punha as pernas do pastor aqui assim, e as mãos dele puxando pelas pernas. Então a perna dele ficava pressionada com o peso todo naquela estaca, e aí vinha o carcereiro e ficava batendo na sola dos pés daquele homem, daquele pastor, um servo de Deus. E aí, toda vez que o carcereiro pegava ele orando na cela, ele levava para essa sala de tortura e ele era atormentado. Eu me lembro do apóstolo Paulo falando que diariamente um mensageiro de Satanás vinha para o esbofetear todos os dias. E ali, uma hora no filme que é muito impactante, que o carcereiro olha assim na janelinha assim da cela e vê o pastor orando. Aí ele abre a cela assim e fala: mas como você pode ainda continuar insistindo nisso? Toda vez que eu te pego orando, você vai para a tortura. E aí o pastor olha para ele e diz assim: eu estou orando por você. Aí para aquela cena no carcereiro assim, impactado. O evangelho sendo pregado através da tortura, o evangelho sendo pregado através do sofrimento. Vós vão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do que, irmãos? Por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa do meu nome, disse o Senhor. Será que esse é o evangelho que você conhece? Ou será que você ainda está
naquela primeira infância de um evangelho de que Deus vai resolver todos os seus problemas? O evangelho muitas vezes é sofrimento, é dor. Amém? Eu não estou dizendo que todos passarão por isso. Eu não estou dizendo que todos serão atormentados. Eu não estou dizendo que todos serão mortos pelo evangelho, mas o que eu estou dizendo é que você precisa crer que ainda que você passe por tudo isso, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Existe um outro significado da palavra tilipsis, que é o principal significado para nós aqui nesta manhã. Pode colocar. Tilipsis significa ato de prensar, imprensar, aperto, pressão. É o ato de prensar. É isso que é a palavra nesta manhã. Cristo foi prensado. Cristo foi esmagado. Cristo foi pressionado, né? Há uma palavra que fala que ele foi pisado como uma uva é pisada no lagar, como uma azeitona que é espremida para que saia o azeite. Ele foi prensado, ele foi totalmente esmagado por mim e por você. Glória a Deus. Então, nós vamos entrar agora na mensagem em nome de Jesus. Pode pôr o próximo, por gentileza. Irmãos, as aflições que poderemos enfrentar na vida, que pode ser poucas, como pode ser muitas. No mundo tereis aflições, isso já é uma verdade absoluta. As aflições que nós poderemos enfrentar na vida, irmãos, não podem se comparar com as que Cristo enfrentou por nós. Se você já sofreu uma dor que você achou que não iria aguentar, saiba que essa dor não pode se comparar com a que Cristo viveu por nós, enfrentou por mim e por você. Meu irmão, ele venceu o mundo. Você consegue entender isso? Você consegue assimilar isso no seu coração? As suas aflições não são nada. Ele conhece as suas aflições. A Bíblia diz que ele se lembra que somos pó. A Bíblia diz que ele conhece as nossas estruturas e ele não nos permitirá ser tentados além da nossa capacidade, além das nossas forças, além daquilo que possamos suportar. Se você está passando por luta, ele passou, ele sabe, ele conhece. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua aflição. Amém? Em Isaías capítulo 53, no versículo 5, tem uma palavra que fala sobre Jesus. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões. Eu gosto muito desta palavra. E moído, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Meu irmão, por causa das nossas iniquidades, ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi pressionado, ele foi aquela hora da cruz, ele foi ali, Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo o pecado do mundo estava vindo sobre ele para que ele pudesse tirar o pecado. Por causa das nossas iniquidades, ele foi moído. Mas pesquisando, meu irmão, estudando sobre esse texto de Isaías 53:5, eu encontro uma declaração de um comentário bíblico do D.L. Moody, que ele fala que esta palavra moído, ela poderia ser usada diferente. Pode colocar, irmão. D.L. Moody diz que seria mais acertadamente usar a expressão que ele foi totalmente esmagado. Quando essa palavra moído, nós poderíamos entender como totalmente esmagado.
ele foi totalmente esmagado por causa das nossas iniquidades. Não foi porque ele teve vontade de sofrer, não. Ele foi esmagado por causa do meu pecado e do seu. Por isso que lá em Hebreus nós encontramos um texto que diz que por causa aquele que já experimentou, a glória dos poderes do século vindouro e a glória do Espírito Santo e se desviam. A Bíblia diz que é impossível que eles voltem novamente porque eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Meu irmão, ele foi totalmente esmagado por causa de nós e nós vamos fazer isso de novo. Nós vamos crucificá-lo de novo por causa da nossa incredulidade. É claro, meu irmão, que o que eu estou falando aqui que não é que aquele que se desviou da igreja. Eu estou falando daquele que realmente negou a Cristo, daquele que experimentou a glória e depois se desvia e depois vai para outros deuses, vai atrás de outras religiões. Não aquele que simplesmente saiu da igreja, mas continua crendo em Deus. É aquele que se desvia e está crucificando novamente o Filho de Deus. Misericórdia. Amém? Meus irmãos, totalmente esmagado. Então agora, em João capítulo 19, nós iniciamos aqui a nossa mensagem. Em João capítulo 19, versículo 1 a 3, ele fala sobre a flagelação e a coroa de espinhos. Isso é o Evangelho, meu irmão. É o Evangelho do Senhor Jesus crucificado. Diz assim a palavra do Senhor: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Meu irmão, minha irmã, eu fico tentando imaginar, eu não consigo compreender isso, irmão. Eu não sei se você consegue imaginar aquilo que Jesus passou. Jesus chegou diante de Pilatos. Ele não abriu a boca. Pilatos queria soltá-lo. Pilatos estava ali encontrando uma maneira de soltar Jesus, porque ele não conseguia encontrar culpa em Jesus, e realmente ele não tinha. E Pilatos, certa hora, ele fala para Jesus: eu tenho o poder de te crucificar e de te soltar. E aí Jesus olha para ele e diz: nenhum poder lhe foi dado se do céu não venha do céu, se do céu não lhe for dado. Então, ele fala que ele não tem nenhum poder sobre Cristo, a não ser que Deus o tenha dado. Meu irmão e minha irmã, Pilatos ficou sem reação. Pilatos não entendia o porquê aquilo tudo estava acontecendo. Um homem justo, um homem que fez milagres, um homem que pregava Deus, o Evangelho, um homem que estava ali falando curando leprosos, dando vista aos cegos, ali arrebanhando pessoas para serem melhores. A mensagem de Cristo era uma mensagem de restauração, uma mensagem de sermos melhores. Dizia ali: dai a César o que é de César. Ele não estava pregando rebelião, ele não estava pregando uma facção contra Roma, não. Ele estava pregando um Deus que podia salvar e libertar. E Pilatos, ele achou que entregando Jesus para os soldados, o povo poderia ficar satisfeito com aquilo. Pilatos imaginou que se Jesus fosse açoitado, se Jesus fosse ali, sofresse ali alguns açoites, o povo estaria por satisfeito e não precisaria crucificar a Cristo. Só que Pilatos não entendia que o propósito desse sofrimento era um propósito de salvação. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi totalmente esmagado pelas nossas iniquidades, e ele foi entregue a soldados
totalmente endemoninhados, ele foi entregue a soldados que não tinham nenhum pingo de compaixão humana, e eles flagelaram o nosso Senhor. Eles, ali naquele filme A Paixão de Cristo, nós conseguimos pelo menos imaginar como foi isso. Ali quando aqueles soldados colocam ali aqueles ossos no chicote e cravam aqueles ossos nas costelas de Jesus e arranca assim um pedaço da carne, meu irmão, aquilo é só uma ideia que nós podemos ter de tudo aquilo que Jesus sofreu. Aqui quando fala que Pilatos entregou Jesus para ser açoitados, aqueles soldados, eles desceram na condição humana mais miserável, de falta de compaixão, que uma pessoa pode dizer. Ele mostrou, aqueles soldados representam eu e representa você, meu irmão. É duro dizer isso, mas representa o meu pecado e o seu pecado. Quando nós pecamos, nós precisamos nos lembrar daquilo que somos capazes de fazer com Deus, porque ali ele foi açoitado e ele foi torturado de maneira que um homem não suportaria. Meu irmão, colocaram uma coroa de espinhos no nosso Senhor. Essa coroa, meu irmão, eram espinhos que alguns dizem que eram espinhos de acácia. Esses espinhos eram da espessura de um dedo. Quando eles colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça do nosso Senhor, aqueles espinhos, eles cravaram no crânio do nosso Senhor, eles entraram e começaram a penetrar a caixa torácica, né, a craniana do nosso Senhor, e aqueles espinhos foram entrando, e a Bíblia diz que ainda eles pegavam uma vara e batiam na cabeça do Senhor após a coroa de espinhos, e diziam: profetiza, Rei dos Reis, profetiza, quem é que te bate? Eles colocaram uma roupa de púrpura, um manto vermelho, para escarnecer do Senhor, para zombar. Eles se prostravam e diziam: Rei dos Reis, Rei dos Judeus, salve o Rei dos Judeus. Jesus em tudo isso não abriu a boca. Jesus, sendo Deus, ele poderia amaldiçoar aqueles soldados, mas ele não abriu a boca. Pelo contrário, na cruz, no auge do seu sofrimento, ele dizia: Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, a flagelação e a coroa de espinhos é algo que eu e você não consegue compreender, assimilar. O sofrimento que Cristo teve, o sofrimento que ele sofreu por nós, ele foi totalmente esmagado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aconteceu algum problema técnico? Eu não sei, parece que eu estou vendo travado, ou não? Tá tudo normal? Ah, que bom. Então tá bom. Então vamos para o próximo slide, Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26, nós vemos a caminhada do Senhor Jesus até o Calvário. Diz assim a palavra do Senhor: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a coroa de espinhos, puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Irmãos, tem até uma música, uma canção que chama Via Dolorosa, né? Meu irmão, Jesus, ele, depois de ter sido açoitado, de ter sido esmagado, moído, ainda ele teve que carregar a sua cruz. Ele ainda teve que caminhar por uma distância terrível, porque
Meus irmãos, o Gólgota, onde Cristo foi crucificado, o Monte Caveira, era fora da cidade de Jerusalém. E ele precisou andar pelas ruas estreitas, carregando a sua cruz, que não era uma cruz leve, meu irmão. Não era nada fácil. Ele começou a carregar aquela cruz e a multidão zombava, escarnecia e vinha ainda os guardas e chicoteavam as costas do nosso mestre no momento que ele carregava a cruz. Aquele momento do filme A Paixão de Cristo em que ele está puxando a cruz é algo muito forte, porque ali mostra que ele abraçando a sua cruz, ele ali tomando a sua cruz, e os soldados não entendiam como que ele ainda podia carregar a cruz, como ele ainda podia ali abraçar a cruz. Meu irmão, essa parte do Simão Cirineu é algo tremendo, porque quando Jesus estava andando, carregando a sua cruz, havia ali um homem no meio da multidão, um certo homem chamado Simão, que não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava ali por causa da festa da Páscoa. Ele queria ver o outro cordeiro, ele queria ver o cordeiro lá crucificado, o cordeiro sendo morto lá no templo, na ocasião da Páscoa. Mas ele teve um encontro com o verdadeiro cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali os soldados constrangeram Simão. Constrangeram não é o Simão Pedro, não, irmãos. Isso aqui é um Simão de Cirene. Ele é chamado de o Simão Cirineu, porque ele vinha da cidade de Cirene, a antiga Etiópia. Ele era um descendente da rainha de Sabá. Então ele vinha de todo ano. Os etíopes, né, os sirineus, eles vinham de ano em ano para Jerusalém para adorar ao Senhor no templo na ocasião da Páscoa. Só que aquele homem, ele foi constrangido a ajudar a Jesus carregar a cruz. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Me ensina que o Senhor nos dá a oportunidade para fazer junto com Ele. Que a obra do Senhor, ela não é uma obra somente de Deus. Ela é uma obra compartilhada com o homem. Deus, ele quer que nós participamos desta obra. Ele quer que nós compartilhamos, ele quer compartilhar isso com nós. Então, muitas vezes o sofrimento, quando eu e você sofre, meu irmão, é quando nós estamos sofrendo, estamos sendo comparados com Cristo, nós estamos sendo como Ele, a semelhança dEle. E aquele homem, Simão, ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Ele toma ali, aquela imagem da paixão de Cristo é muito boa, porque é como se Simão abraçando Jesus ali, tomando a cruz junto com Jesus. Não é que Jesus veio atrás e Simão foi levando a cruz. Ali Jesus, ele compartilha aquele momento único com um homem de carne e osso como eu e você. Esse caminho até o Calvário, a via dolorosa, o caminho que ele percorreu, a cada passo, a cada gota do seu sangue sendo derramada por aquela cidade, por aquelas ruas de Jerusalém, meu irmão, era uma consagração. A cada gota do sangue estava ungindo aquele lugar, porque ali era o sangue de Deus, era a vida do próprio Deus sendo derramada naquele lugar aonde o Senhor faria morada, porque outrora Deus se manifestava no templo, a cidade do nosso Deus, mas agora aquele sangue estava sendo ungindo aquele lugar com a própria vida do nosso Deus, a própria vida do Senhor, passo após passo, compartilhando com o homem. E no final a crucificação. Pode passar, Marcos capítulo 15, versículo 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita uma acusação, a sua acusação: o Rei dos Judeus. Meu irmão, essa placa que foi posta, essa inscrição que foi posta em cima da cruz de Cristo tem um propósito muito especial.
Eu não quero entrar agora em teologia, mas eu só queria lembrar aos irmãos que essa inscrição fala de que existe um propósito específico para os judeus no contexto do Evangelho de Jesus. Nós não cremos que a igreja e Jesus e os judeus e Israel seja a mesma coisa. Nós não cremos que a igreja é uma continuação de Israel. Não, irmãos. Nós cremos que Deus tem um propósito com o seu povo Israel, um propósito terreno. E eu creio no dispensacionalismo. Eu creio que houve dispensações que Deus lidou com a humanidade e que a história com os judeus. Eu creio nas 70 semanas de Daniel interpretada diante do conceito do dispensacionalismo, em que tivemos um parêntese na história dos judeus. Ali as 69 semanas foram acontecendo e ali houve um parênteses para que a igreja fosse alcançada. Veio o tempo dos gentios, mas quando essa placa, Rei dos Judeus, foi posta em cima de Jesus, era como se tivesse aqui nos dando uma mensagem de que Jesus vai voltar para reinar para os judeus, para ser o Rei dos Judeus. Nesses 2000 anos que se passaram após a sua crucificação, meu irmão, Jesus ainda não é o Rei dos judeus. Esses 2000 anos que se passaram é o tempo, é o ano aceitável do Senhor. É o ano em que o mundo pode aceitar. É o ano em que a graça do Senhor está posta, o evangelho está sendo pregado e que todos, judeus, gentios, todo povo, toda língua, toda tribo, toda raça pode ouvir essa mensagem e aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas Jesus virá voltar para reinar sobre os judeus. E isso fala do milênio do nosso Senhor. Jesus voltará com os seus santos anjos, e a igreja que foi arrebatada voltará com ele, e seremos seu sacerdócio real, estaremos com ele reinando nesta terra, meu irmão. Antes do céu eterno, antes da nova Jerusalém, nós vamos reinar com Cristo nesta terra durante 1000 anos, porque Jesus precisa ser o Rei dos judeus. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele é o Rei dos judeus. Glória a Deus. Vamos para a próxima. As horas na cruz. Mateus capítulo 27, versículo 46. Diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, esse momento da cruz, este momento é o momento mais terrível que Jesus pôde enfrentar. Não foi os flagelos, não foram as pancadas, os açoites, não foi a coroa de espinho, não foi os pregos nas mãos, porque a Bíblia diz que Jesus ele sofreu, irmãos, na alma, no corpo e também no espírito. No corpo, porque o seu corpo foi esmagado, ele foi totalmente flagelado. Na alma, a Bíblia diz que na alma ele foi totalmente, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E o que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Mas foi para esta hora que eu vim ao mundo. Ali a Bíblia diz que no Getsemane ele teve uma aflição de alma tão terrível que o evangelista Lucas, o doutor, que ele era médico, ele consegue descrever esse detalhe de ele no Getsemane suando gotas de sangue que rolavam até o chão. Isso era aflição de alma que Jesus teve. Mas não pôde nada, nem os flagelos no corpo, nem a aflição de alma, pôde se comparar com este momento. Quando ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque em todo tempo, meu irmão, Jesus não esteve só.
Em todo tempo, Deus estava com ele, o Pai dele estava com ele, e ele em nenhum momento ele esteve só, mas aqui na cruz, ele estava levando todo o pecado da humanidade. Aqui, a Bíblia diz que nesse momento o céu se fez trevas. A Bíblia diz que o sol escureceu e houve trevas. Quando Jesus, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está ali, o meu pecado e o seu pecado estava fazendo separação entre Cristo e Deus. Estava fazendo separação entre o nosso Senhor e o seu Pai. Ali, aquela treva estava separando o pecado. Esse foi a maior aflição que Cristo teve na cruz. Ser separado do Pai por causa do meu pecado e por causa do seu pecado, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões. Deus meu, por que me desamparaste? Eu fico imaginando a aflição de Jesus nesta hora, porque em todo tempo, ainda que ele estivesse sofrendo tudo que uma pessoa pode sofrer na sua existência, nada se compara com a ausência de Deus. Nesse momento, meu irmão, ele foi separado de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? E no final, após tudo isso, no João capítulo 19, versículo 1 e 3, ele diz assim, pode pôr o próximo slide, irmão. E quando Jesus tomou o vinagre, João 19, 1, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu irmão, a palavra aqui usada para estar consumado é a palavra tetelestai. A palavra que significa muito mais do que completado. A palavra tetelestai, ela significa que ele pagou. Significa que ele consumou. Significa que ele abriu a porta do cárcere. Eu gosto essa explicação que um dia eu ouvi, eu gosto de falar porque ela reflete muito aquilo que o que significa essa palavra. Essa palavra tetelestai significa, era colocado na prisão quando um prisioneiro, ele tinha completado a sua pena. Então, tinha uma placa ali na cela, e ali dizia o nome do preso, dizia ali o tempo, a pena que ele tinha que cumprir, e o crime que ele cometeu, e aí quando ele tivesse cumprido aquela sentença, os romanos escreviam essa palavra, tetelestai, está consumado, está pago, ele pagou o preço, e assim que eu e você hoje podemos dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele pagou o preço, está consumado, está feito, ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu através da sua cruz, através do seu sofrimento. Amém, meu irmão e minha irmã? Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da substituição. Essa é a mensagem que ele consumou, está consumado. Glória a Deus. Você vê, o evangelho não é difícil. O evangelho é a palavra da salvação, é a palavra da cruz. Eu quero fazer uma oração com você agora, eu quero orar, eu quero concluir essa mensagem pedindo a Deus que isso se consuma em nossos corações, que o evangelho se consuma em nossos corações, que o evangelho esteja enraizado em nossos corações. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Se você ainda não preparou a sua ceia, corre lá, que ainda dá tempo, nós já vamos fazer uma oração, o Ministério de Louvor irá ministrar mais um cântico, e em seguida nós já faremos a ceia do Senhor. Então, feche seus olhos, vamos orar.
Espero que essa mensagem tenha falado com você, porque essa é a mensagem do Evangelho. O Cristo de dores, ele foi totalmente esmagado por mim e por você. Amém? Agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por isso, porque tudo que ele passou foi por você. Amém? Ele foi totalmente esmagado por causa das nossas transgressões. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor foi totalmente esmagado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Muito obrigado, Senhor, porque ainda que tenhamos aflições nesta vida, essas aflições não vão se comparar com aquilo que Cristo padeceu por nós. Que Cristo, as aflições de Cristo por nós, nós fomos totalmente, ele foi totalmente esmagado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pai querido, eu te peço que o Senhor tenha falado, que o Senhor fale com cada um, que o Senhor ministre o coração de cada um através dessa palavra do Evangelho. Ele foi totalmente esmagado. Está consumado, tetelestai, e isso para nós nos basta. Muito obrigado. Obrigado, porque ainda que tenhamos aflições, Senhor, o Senhor venceu, e isso nos basta. A paz, a sua paz, em que em mim tereis paz, para que em mim tenhais paz. Digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tilipsis, e isso nós podemos passar por todas as aflições, por todas as pressões, por todos os dilemas, mas nada que passamos nesta terra, que enfrentamos nessa terra, há de se comparar com aquilo que o Senhor enfrentou por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Pai, pela sua graça e pelo seu Evangelho. O Evangelho é a loucura da pregação, é a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos salvos, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Obrigado, Senhor, para o louvor da tua glória. Abençoa. Que esta palavra encontre morada nos corações daqueles que ouvem. Que esta palavra traga à memória aqueles que ouvem, porque nós hoje iremos celebrar a morte do Senhor até que ele venha. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos inspirar a uma palavra tão abençoada, uma palavra tão boa, tão pura, tão simples, mas que traz o poder da salvação. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos cantar agora o último cântico e em seguida ministraremos a ceia. Vá correndo agora, prepare a sua ceia, que nós já em seguida vamos orar e consagrar os elementos em nome de Jesus. Apesar de o coroarem como um rei, não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos vis. Porque tratar um rei dessa maneira, e porque
mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário, o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Amém. Graças a Deus. Ele jamais terá que usá-la outra vez, irmãos. Essa coroa de espinho, esse sofrimento que Cristo sofreu, foi uma vez por todas. Não, né, não precisa ser crucificado novamente, pelo contrário, ele irá voltar de maneira mais gloriosa que você possa imaginar. Amém? A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele pagou o preço. Ele venceu a morte. Amém? Nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos consagrar os elementos, aqui o pão, o vinho. Você já está com o seu cálice, com o seu pão aí. E eu vou ler aqui o texto que eu gosto de ler, de João. Está aqui no nosso livro, Os Primeiros Passos, tá? Tem a ministração, a ceia, que traz vida. E com esse texto aqui você pode compreender um pouco melhor do que a ceia representa. João, capítulo 6, versículos 53 a 57, diz assim: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós tomamos a ceia, nós celebramos a ceia, porque nós estamos nele, porque nós vivemos por ele, porque nós nos alimentamos dele, porque a vida dele está em nós. É por isso que nós tomamos a ceia que nos traz a vida. Então, meu irmão, toma aí o seu pão, nós vamos fazer uma oração, e nós vamos consagrar os elementos em nome de Jesus. Levante aí os elementos para o alto e acompanhe comigo esta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos, Pai, nós entendemos o poder da oração. A Tua palavra diz, porventura o pão que abençoamos não é o corpo de Cristo? Porventura o vinho, o cálice que abençoamos não é o seu sangue? Aqui está, Senhor, o pão e o corpo e o sangue. Por isso nós consagramos cada um dos meus irmãos que estão celebrando essa ceia juntamente comigo, que o pão simboliza agora o seu corpo, a vida de Deus em nós.
e o sangue, que é o vinho, que quando entrar em nossas entranhas, que a vida de Deus entre em nós. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso, todas as vezes que comerdes, fazei isto em memória de mim. Comamos do pão em memória do Senhor. Glória a Deus. Nós nos alimentamos do seu corpo, Pai. Quem não come a carne do Filho do Homem não tem vida em vós mesmos. Que a vida de Deus esteja em nós, que o corpo de Cristo, nós celebramos nesta manhã a ceia, o corpo, o partir do pão. Ele foi totalmente esmagado por causa das nossas transgressões. E semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse, este é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim. Bebamos do cálice em memória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo teu sangue derramado por nós. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que a Bianca e o Daniel tocassem agora mais um pedacinho da coroa. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Continue com os seus olhos fechados. Continue meditando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue meditando naquilo que Ele fez por mim e por você. Ele foi totalmente esmagado. Em nome de Jesus, a coroa. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para Foi feita para mim e para você. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Espero que você esteja recebendo a vida de Deus dentro de você. Essa celebração, irmãos, é algo tremendo. Se você só comeu um pão e só tomou um suco, eu quero te encorajar a se aprofundar mais nesta comunhão, para que quando você celebrar a ceia, você possa compreender que a vida de Deus está em ti, que o Espírito de vida está dentro de nós. Nós recebemos aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem a vida em si mesmo. A vida em nós é o sangue e o corpo entrando em nossa vida. Nós nos tornamos um. Essa é a essência da comunhão. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Desculpe ter passado um pouquinho do horário, que hoje a palavra foi emocionante, né? Foi empolgante.
falar sobre Jesus crucificado é algo que nós precisamos compreender, que essa é a essência da nossa existência cristã. Se você é um cristão, você precisa compreender que ele morreu, ele foi totalmente esmagado por mim e por você, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Glória a Deus. Vamos nos despedir. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta ceia, Pai. Que a vida de Deus esteja em nós. Você, Senhor, foi totalmente esmagado por nós e hoje nós estamos celebrando isso. Nós cremos que a tua graça nos basta. Muito obrigado, Senhor. Despede o seu povo na tua presença, Pai. Que cada um que aonde chegar o som desta ministração, aonde chegar este vídeo, aonde chegar este streaming, Pai amado, que a tua graça seja sobre a vida de cada um, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez, e no domingo, se Deus assim permitir, já estaremos transmitindo o nosso culto no domingo de manhã, ao vivo, lá da nossa igreja, presencialmente, né? E se Deus assim permitir e der tudo certo, nós iniciamos os nossos cultos presenciais no domingo que vem, amém? Se alguém depois quiser saber o endereço, quiser mais detalhes, chame a gente, coloque aí um comentário, chame a gente no WhatsApp ou aí no Messenger, que nós vamos divulgar o endereço e tudo será uma bênção, amém? Feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre a sua alma, sobre o seu coração. E que o Deus de paz lhes dê a paz em todo tempo e de todas as maneiras. E que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Um beijo e até o próximo culto, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.